Bom dia, pessoal. Eu e meu grupo vamos apresentar o filo molusco, da disciplina de Zoologia Geral do professor Vitor Ribeiro Cedro. Aqui estão os componentes do grupo: João Rufino, eu, Matheus Carvalho, Nelson Teodoro e Vinícius Melo. Vamos dar início com a introdução do filo molusco pelo integrante João Rufino. Bom dia. Então, o filo molusca é composto por animais invertebrados, na qual estes são os moluscos. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos, sendo com mais frequência no meio aquático. Atualmente são conhecidos mais de 100 mil espécies. Os três principais são gastropoda, bivalvia e a cefalopoda. Vou falar um pouco aqui sobre a importância dele. A molusca destaca-se por ter um corpo mole e, na maioria das vezes, com a presença de uma concha protetora. Em algumas espécies, não se observa a presença da concha, como em lesma e polvo. Em lulas, a concha apresenta-se reduzida e interna. O corpo de todos os moluscos apresenta uma divisão básica. Pé auxilia o animal na movimentação, fixação e escavação. Massa visceral, porção do corpo do molusco, na qual estão os órgãos internos. Manto, dobra de tecido que recobre a massa visceral e é responsável por secretar a concha nos animais em que ela possa estar. Em algumas espécies, o manto forma a chamada cavidade do manto, na qual se alojam as brânquias e abrem-se o sistema digestório e genital. A reprodução do molusco apresenta, em sua maioria, sexo separado, ou seja, apresenta macho e fêmea. Nesses animais, as estruturas produtoras de gametos, que são ovário e testículo, estão localizadas na massa visceral. Existem ainda as espécies hermafroditas, como algumas espécies de caracóis. Passa. Pode passar, Nilson. A placófora são poucas desenvolvidas, possuem um anel nervoso circo-esofágico com como em muitos casos, dois pequenos glândulos cerebrais, um em cada lado. A maioria são hermafroditas, com duas gonadas, uma funcionando como testículo e a outra funcionando como ovário, como pode ser também o dióscoro. Pode passar. Sou o Vinícius e vou falar sobre o Polyplacóphora, que é do reino Animalia, do filo Molusco, da classe Polyplacóphora, do gênero Tonicella, da espécie Tonicella lineata. O Polyplacóphora, que vem do grego polis, que são muitas, plaques, que são placas, do fora portador, ou seja, portador de muitas placas. O poliplacófora é caracterizado por ser revestido por uma válvula com 8 partes sobrepostas na parte dorsal, desprovidos de tentáculos e tem cabeça minúscula desprovida de olhos. Eles vivem exclusivamente em ambientes marinhos. Uma característica marcante é a grande variedade de cores, formas de desenhos de suas conchas e cinturões, sendo animais polimórficos. É comum encontrar grandes variações de cores em indivíduos de uma mesma espécie. E já foram encontrados com 7 e com 9 valvas, além de espécimes híbridos. Ou seja, essas ocorrências são raras. Pode passar. O monoplacófora, que é do reino Animalia,
do filo Mollusca, da classe Monoplacófora, do gênero Neopilina, da espécie Neopilina galatea. Os Monoplacófora, que vem do grego monos, que é um, plax, que é placa, e fórax, que é portador, ou seja, portador de uma única placa. Conhecido acerca deste grupo de animais. Possui uma única concha arredondada de simetria bilateral e assemelham-se aos guitones da classe Polyplacófora. A sua concha é muitas vezes fina e frágil. Os monoplacóforas são uma classe de molusco que se julga extinta, até que em 1952 foi recolhido de sedimentos marinhos de grande profundidade, que foi onde foi encontrado um espécime vivo, na região do Golfo do Panamá, e vivem em fundos oceânicos profundos. Muito pouco é conhecido acerca deste grupo de animais. E o monoplacóforo é o ancestral dos gastrópodes. Sua evolução deu origem aos caramujos, caracóis e lesmas. Pode passar. Bom dia, pessoal. Eu vou falar dos gastrópodes, o reino Animalia, filo Mollusco, classe Gastrópoda. Esta foto está uma espécie Helix pomatia, do gênero Helix. Eu vou dar início à apresentação. A classe Gastrópoda do grego clássico gaster, estômago, e podos, pés, dá por definição de intestino e os pés. É um animal que ele tem um sistema digestório e também contém os pés para se locomover. Com grande variedade morfológica e tamanhos que vão do submicroscópio a várias dezenas de centímetros. Agrupa os animais conhecidos por caracóis, lesmas e caramujos. Os gastrópodes inclui, como eu citei aí, os caracóis, os caramujos e as lesmas, encontrados tanto em água doce ou salgadas e ambientes terrestres, de concha unival, geralmente espiralada, podendo ser reduzida ou ausente em algumas formas, cabeças distintas, com rádula raspadora, geralmente com tentáculos e olhos, pés grandes e chatos, para fixação firme ou rastejamento, como o exemplo da foto, e respiração por brânquias ou pulmões. Os aquáticos são respiração por brânquias e os terrestres por pulmões. Pode passar. Aqui eu vou falar sobre o Arcópoda, reino Animalia, filo Mollusca também. O gênero, esse da foto, ele é um Antalis, da espécie Antalis vulgaris. Scarfópoda, quer dizer do grego scarpe, bote, mas pôs bote dos pés. Por que bote dos pés? A definição, porque ele se alimenta através dos tentáculos, chamados de captáculos, que ele utiliza para fixar os seus alimentos. E ele também tem uma característica que é a presença da concha carbonatada em forma de cone e aberta dos dois lados. A maioria das espécies são pequenas, os maiores medem 15 centímetros de comprimento, tem um modo de vida bentônico, que esse modo de vida deles é quando eles se estabelecem ao fundo do meio aquático, podem estar ou não fixados ou livres, próximo dos caracóis,
não têm nado ativamente igual aos peixes e a sua formação corporal tem uma abertura basal, pés alongados juntos aos tentáculos, que na qual eu citei antes, os tentáculos ele utiliza para sua alimentação. O seu sistema de reprodução é separado, contém o macho e a fêmea, fecundação interna dentro da fêmea e a injeção do espermatóforo pelo macho. Pode continuar. Bom dia, sou o Nelson, né? Vou dar sequência aqui ao filo molusca, falando agora da classe do cefalópoda, né? Que conhecemos como cefalópodes. Bom, os cefalópodes e sua principal característica, como vemos nas fotos, né, são os seus tentáculos. E como o João Rufino disse, as lulas, elas possuem umas conchas reduzidas e o polvo, ele não possui concha. Como vemos na imagem, né, temos aqui uma espécie de um polvo, que é o Octopus vulgaris. Bom, eles geralmente podem atingir um tamanho muito expressivo, né, como a lula gigante, que ela pode chegar até 13 metros de altura, né, uma coisa assustadora, né. Bom, e eles também são exclusivamente marinhos, podendo atingir grande velocidade no mar. Bom, seu sistema circulatório é fechado e sua circulação sanguínea é no interior de seus vasos, apresentando assim 2 corações branquiais. Agora, seu sistema nervoso é desenvolvido com maior tendência à cefalização do que as outras classes que acabamos de ver. Também possui olhos, né, bem desenvolvidos, e que isso contribui para sua alimentação, sendo um excelente predador, né? E ele se alimenta de gastrópodes, como o Maranhão acabou de falar, que são caracóis, lesmas, crustáceos, como camarões, e bivalves, como mexilhões. E também são muito eficientes em sua fuga de predadores, na sua arte de se camuflar. Bom, na parte reprodutiva dos cefalópodes, eles são seres dioicos, ou seja, né, possuem sexos separados. E sua fecundação é interna, onde que a fêmea ela produz os ovos ricos em vitelos, que ela esconde no ambiente bentônico, né, no fundo do mar, para esconder os seus ovos, certo? Bom, vou prosseguir agora com a classe dos bivalves, né? E na foto temos um exemplo, que é o Linoperma fortunei, um ser que vive de água doce, né? Mas os bivalves, em geral, eles podem viver tanto na água salgada quanto na água doce. E suas principais características são essas suas 2 valvas, né? Por isso que o nome dele é bivalve. Possui essas 2 valvas assim que fecham e abrem. Eles são seres filtradores, né? Que se alimentam assim de substâncias da água, assim, metais pesados também, isso ajudando, né? No caso do ambiente. Ele também possui, na verdade, ele não possui cabeça e nem rádula, que a rádula é como se fosse uma língua que fica a parte da boca. Essa classe ela não possui esse componente. Bom, e seus pés eles só aparecem quando as suas conchas se abrem, e no caso do Linoperma fortunei, ele é do pé que saem seus fios de bicho, onde eles podem se fixar em substratos, assim, né? Devido à sua glândula bissogênica localizada no pé, né? Bom, seu sistema circulatório possui 3 camadas, com 2 átrios, né, em seu coração e um ventrículo, fazendo assim a troca gasosa feita pelo manto, onde o oxigênio passa pelo sangue e assim vai para o pulmão. E
os bivalves, ele tem um organismo sensorial muito pouco desenvolvido, e na sua reprodução, eles também são seres dioicos, né? Ou seja, possuem machos e fêmeas, só que a sua reprodução ocorre diferente dos cefalópodes, né? Ocorre de maneira externa, onde a fêmea ela joga seu gameta ao ovário, né? Ela libera o seu gameta e o macho também libera o seu gameta externamente, e assim eles ocorrem a reprodução. Bom, acho que é isso, né? Eles também possuem a concha carbonatada, como nos gastrópodes, que o Maranhão falou também. E vamos seguindo agora para a importância ambiental e agropecuária, né? Na parte ambiental, por serem grandes filtradores, eles são indicadores de poluentes na água, né? Devido ao modo que eles podem retirar substâncias poluidoras e também metais pesados que ficam acumulados nos mares e nos rios, né, dependendo se for de água doce ou salgado. Eles também fazem parte de grande alimentação de muitos animais, né, como peixes malacófagos e tartarugas marinhas, né, ou tartarugas de água doce, como cágados, por exemplo, que fazem parte da dieta deles, os moluscos, e as ostras, esses animais filtradores, né? E também temos a importância na parte agropecuária, como o Maranhão já disse, eles atuam como pragas, e a principal espécie é os gastrópodes, né? E o Maranhão pode estar continuando aí com mais exemplos. Os gastrópodes, eles atuam como pragas em lavouras, eles atacam mais frutos, folhas, optam por frutos carnosos, como maçã, melancia, frutos de alta folhagem também, como o alface, tem um exemplo, tem exemplo do coentro, da cebolinha, assim, eles têm o hábito noturno, que é a melhor hora para eles poderem ter uma maior circulação, que é importante, eles evitam muito o contato com a luz, preferem mais ambientes sombreados, úmidos, fazem sua oviposição no solo interna. E como que eles afetam diretamente a lavoura é através da sua rácula, que é a rádula, perdão, a rádula, que é a língua, ela faz a raspagem dos colmos, das folhas, e assim futuramente até levando à morte desses produtos que são as culturas. Isso. Pode Também, continuar. faz levar ao uso de muito agrotóxico, né? Devido a ser pragas, e isso eleva a parte econômica, né? Faz leva um custo, né? Na parte econômica, com despesas innecessárias devido a essa praga, que eles se reproduzem muito rápidos, assim, né? E crescem, destruindo a lavoura, né? E tudo e tal. Bom, essas foram as nossas referências bibliográficas usadas para fazer a apresentação, e gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui, e muito obrigado pela atenção.